A distância, um fio de cabelo. Não era assim, foi sorte, não. Davi treinava aquilo lá, sabe? As latinhas. Não era latinha, sei lá quem colocava lá, mas ele acertava. Não é porque também é simples ter fé que você não vai se esforçar, mesmo, treinar, se preparar. Davi se preparou a vida ali cuidando das ovelhas. Simplicidade. A nossa igreja tem esse nome. Uma igreja simples para abençoar a cidade. Eu estou aqui, a gente está aqui hoje, mas a gente abençoa a cidade com a nossa oração. Mas a gente estava na escola. A gente estava na cadeia escola. A gente estava na PAI. Então é muito melhor assim, alcançar as pessoas que dificilmente viriam aqui. Eu acho que esse é o caminho. Simplicidade, mas a gente tem que crer. Eu falei, Deus, esse negócio é bom. Por que eu vou protocolar uma proposta só? Eu vou protocolar mais. E fui atrás de entidades. Fui atrás. Sou pastor César. O que você acha? Tá. 4 entidades. Fiquei feliz. Não foi fácil. Passei mal. Mas eu creio. Simplesmente eu creio. E pode falar o que quiser. Eu creio. E um texto da Bíblia que me chama muito a atenção quando o assunto é fé, muita atenção, e é muito conhecido também, é quando Jesus andou sobre as águas. Já ouviu essa história? Todo mundo já ouviu essa história. Vamos ler um pouco, né? Essa história para relembrar. Está lá em Mateus 14, 22 a 36. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Logo em seguida do quê? Logo em seguida de Jesus multiplicar pães e peixes e alimentar 5.000 pessoas. Sabe essa história também? Teve aquele milagre na multiplicação, sabe aquele menino? Simplicidade, né? Peixinhos. 3 pães, né? Os pãezinhos, os peixinhos, alimentou 5.000 pessoas, pastor. Logo depois disso, logo em seguida, então Jesus falou, entra no barco. Estou entendendo o momento aí? Entra no barco. Já era mais à noite. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho. E despediu a multidão do quê? De barriga cheia. Porque Jesus enche você. Jesus quer te encher essa manhã, bem? Espiritualmente. Ninguém sai de barriga vazia da presença de Jesus. Aquela multidão saiu da barriga cheia. Ele subiu sozinho no monte para o quê? Para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. O vento soprava. Versículo 25. Alta madrugada. Gente, depois da meia-noite, entendeu? Aquela escuridão, vento, tempestade. Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. Só pode ser um fantasma. Essa chuva, esse vento de madrugada, um vento vindo. Eles gritaram de medo, você tem uma ideia. Eles gritaram, é um fantasma. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Olha o que Pedro fala. Estava ali com medo, todo mundo com medo. Se é o Senhor mesmo, eu quero ir. Não é para lá, versículo 29, venha, respondeu Jesus. Meus irmãos, Jesus sempre responde ao seu chamado. Ele diz, vem. Você quer? Vem. Você quer chegar perto de mim, Jerusalém? Vem. Jesus sempre vai falar, vem. Jesus, ele é portas abertas. Posso ver gostar lá toda a igreja. Então Pedro saiu do barco e andou sobre a água. Gente, Pedro andou sobre a água. Não foi só Jesus. Pedro andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, quando ele viu o que ele estava fazendo, eu estou dentro da água, eu vou cair. E começando a afundar, gritou, Senhor, me salva. Ele viu que ele fez uma loucura. Ele saiu andando na água, mas ele nem percebeu, ele ficou com medo e afundou. Imediatamente Jesus estendeu a sua mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és filho de Deus. Vamos ter essa frase todo mundo aqui? Verdadeiramente tu és o filho de Deus. Vamos dizer de novo? Verdadeiramente tu és o filho de Deus. Você acredita nisso? Que Jesus é o filho de Deus? Eu acredito. Depois de atravessar o mar, chegaram a Jerusalém. Quando homens naquele lugar reconhecendo Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região. E
lhe trouxeram seus doentes, suplicavam que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Amém? Olha que história maravilhosa, né? Gente, simplesmente creia. Jesus dá ao seu acesso. Pedro viu o vulto, mas ele falou: é o Senhor mesmo? Então eu vou. Dá ao seu acesso porque ele te sonda. Ele te sonda, ele te conhece. Pensa nisso aí. Eu queria que você entendesse essa campanha e que você fizesse isso simplesmente crendo. Qual é a sua necessidade? O que você precisa? Faça esse movimento na sua vida durante a semana. Está escrito aí no cartão, está escrito que a primeira semana é jejum. Hoje, 18 horas, eu começo jejum, mas só no sábado. 7 dias. Ué, Jesus falou que tem castas que você só vence com jejum de oração. E se eu a sua resposta não veio, porque tem o príncipe da Pérsia, que nem Daniel tinha lá, sabe? Uma potestade que governa. Existe autoridade espiritual, eu acredito. O demônio tem autoridade sobre este lugar, sobre o campo grande, tem uma potestade aqui que ordena a coisa aqui. Mas Jesus é maior que está em nós do que está. E se precisar de jejum de oração, por que não vem a sua resposta? Porque você não está jejuando toda. Ah, pastor, 7 dias é muita coisa. Faz um dia, faz meio período. A não ser que você não tenha nada que você precise, que você acha um desafio. Duvido que você é brasileiro. Duvido que você não tenha um desafio aqui. Só Jesus na costa. Duvido. Eu pelo menos, acredito que você mora no Brasil. Vamos fazer aí essa campanha. Essa história aqui que a gente leu, Jesus andando sobre as águas, ela está nos 3 evangelhos. Mateus, são sinópticos. Mateus, Marcos e Lucas. Só que só Mateus conta a história de Pedro. Se você ler os outros 2, vai dizer que Jesus entrou no barco, mas não conta que Pedro andou sobre as águas. Mateus estava lá. Sabia, gente? Quem escreveu esse evangelho aqui estava lá. Leandro, sem esquecer se um amigo seu no barco estava pescando lá no Pantanal e de repente ele saísse andando pelas águas, sem esquecer isso na sua vida? Eu não esqueci. Eu não ia esquecer. É um detalhezinho assim que eu não esqueceria. Lucas não viu, contou depois. Marcos era super jovem, não estava lá. Agora Mateus viu. Mateus era discípulo de Jesus. Ele nunca mais esqueceu Pedro caminhando nas águas. Ele falou assim: não, Jesus estava andando, mas Pedro andou. Ele deu os 4 passos lá. E um olho andando sobre as águas. Eu acho que naquele momento ali, não sei o que você acha, mas eu acho que o pessoal ficou mais impressionado com Pedro andando que Jesus. Amém, gente? Porque Jesus, o pessoal, Pedro já falou: se é o Senhor mesmo, não vou. Então já reconheceram que é o Jesus. Agora, o que eles ficaram impressionados foi quando Pedro andou. Ele falou: gente, Pedro está andando. Pedro está andando nas águas. Cara, como é bom a gente também ver a vitória de alguém. Amém, gente? Amém ou não? Amém. Sabia que é difícil uma pessoa se alegrar com as suas vitórias? Você quer saber o seu amigo verdadeiro? É que ele fica feliz quando você está feliz, sabia? Tem pontos, hein? A maioria das pessoas não fica feliz, não. A gente tem que se esforçar. Troquei de carro. Ela trocou de carro, só já fica, né? A inveja chega, né? Não tem que ficar alegre, glória a Deus. É só o começo, né? Se trocou o carro do Alex, vai trocar o meu também, logo Jesus. É assim que você tem que pensar, certo? Se alegrar para a vitória do outro. Por isso que Davi fala no Salmo dele, 34:8: vem e vede que o Senhor é bom. Para aqueles que acreditam que Ele é o seu refúgio. Sabe, Mestre, quando você vê, também é gostoso. Quando você vê a vitória de um irmão que é curado de câncer, sabe, um irmão tem vitória, Deus age, uma pessoa cega volta a enxergar. Quando você vê isso, não é com você, mas você vê que é o poder de Deus para agir, e você fica cheio de esperança. Nós temos que vibrar com as alegrias dos nossos irmãos. Nós temos que torcer para que cada vez mais eles sejam mais abençoados. Porque dá para a gente sentir o poder de Deus vendo também a vitória sobre as suas vitórias. Amém, gente? É assim que tem que ser. E se você for ver bem aqui, né, essas histórias, talvez o dilema maior do texto, se você for prestar atenção nesse texto, é o medo. Uma das coisas que mais é problemático para o ser humano é o medo.
Aqueles homens que estavam ali, alguns eram pescadores, eles tinham experiência no mar. Mas quando eles viram um fantasma, eles gritaram de medo. O medo deixa você totalmente paralisado, mas assim, aqueles homens não sabiam. É o cérebro dizendo assim, ó, para tudo e grita. E eles gritaram, é um fantasma. Socorro, o que é isso? O medo, meus irmãos, o medo foi naquele momento algo que cegou os olhos dele. A fé foi cega, pelo medo. Se você quer entender a simplicidade da fé, você tem que tomar cuidado muito com a nossa ansiedade, com o nosso medo. Concorda comigo? O medo, ele tira a força da sua fé. Por isso que nessa manhã eu quero falar o antídoto para o medo. Sabe o que é o antídoto? O antídoto é um veneno. Ele é feito às vezes com o próprio veneno. É interessante, né? Para você, se alguém for picado por uma cascavel, tem que tomar um antídoto que é feito com veneno da cascavel. E o medo, ele paralisa a gente. Tem alguns venenos de cobra que ele não te mata, ele te paralisa. O medo, ele é quase que um veneno que paralisa você, o seu cérebro, sabe? Você fica ali, sem saber o que fazer. A mãe da Renata tem medo de lagarta. Se ela vê uma lagarta, ela é capaz de ela tirar a roupa dela e sair sem roupa. É um pavor, né? É um pavor. E é interessante a gente entender que esse medo, ele foi o que fez os discípulos não reconhecerem a Jesus. Amém, gente? Quando você está com medo, com ansiedade, você esquece quem é Deus. Vocês estão comigo nessa ideia? Sabe, o medo, aquela pressão que você tem, faz você esquecer quem é Deus. Poxa, eles são pescadores, estão ali, mas Jesus é Jesus, com certeza. Não, medo atrapalhou. Eles achavam que era uma assombração. Os romanos, por exemplo, sabe, eles eram dominados pelos romanos, lá no primeiro século. Esses pescadores, eles eram meio que particulares, meio revolucionários. Mas eles tinham medo dos romanos. Sabe, um romano, seja quem você for, quem você fosse no primeiro século, se você encontrasse um romano, você podia ser filho de um rei. Você tinha que chamar ele de Dominus. Sabe o que significa Dominus? Senhor. Quase Deus. É quase uma adoração. Dominus. O que eu posso fazer para te ajudar? Medo. O Império Romano, ele já colocava um medo naquelas pessoas. Olha as legiões aqui, ó. Sabe o que Roma fazia? Ela não lutava muito. Roma chegava e falava assim, ó, tá vendo aqui as minhas legiões? Você vai querer enfrentar? Que estampamento lá de milhares de pessoas. A pessoa fazia o quê? Não, eu tenho que enfrentar vocês. Eu tudo bem, só você pagar o custo. O Roma era assim. Se pudesse não brigar, eles não brigavam, cara, entendeu? Eles só mostravam o poder, eles ganhavam pelo medo. Aquelas pessoas, e hoje é a mesma coisa, não é? As pessoas hoje não têm medo. Se o mal do século hoje é o que? Ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade não é medo? Já ouviu falar de crise do pânico? Já teve? Já teve crise do pânico? Já pensou besteira? É isso aí. Você concorda que o medo continua na nossa sociedade? Talvez muito mais hoje. Adolescentes, crianças, tudo no psicólogo, psiquiatra. Por quê? Medo. Aí pergunta, medo do quê? Não sei. Não sei tudo medo. Uma sensação. Tem que parar o carro às vezes, né? Não dá para sair de casa. Que sensação é você ter esse medo. Naquele mesmo dia, Jesus já havia presenciado um milagre. Jesus já tinha feito um milagre. Né? Todos viram a multiplicação dos pães. Viram lá o menino com uma cestinha, com pãezinhos, peixes, multiplicação. Jesus agindo de grande poder. Só que eles não entendiam nada. Meus irmãos, a gente precisa se colocar no lugar da pessoa que recebeu a mensagem. Se você estivesse lá, você ia entender, Larissa, como Jesus com um cestinho alimentou uma multidão, sem entender isso. Não dá para a gente entender. Isso é sobrenatural, gente. Sobrenatural a gente não entende. Você acha que a pessoa não ficava perguntando, mas como que Jesus fez isso? Eu não entendi. A gente foi servindo, todo mundo foi comendo. E de repente sobrou 12 sacos. Às vezes a gente acha que os caras falam assim, você viu, isso tem que ser forte. Não. Acho que eles viram, eles ficaram mais confusos ainda. Como que de um cestinho sobrou 12 e inventou assim? Que matemática é essa?
Eles estavam pensando, será que Jesus um dia vai fazer assim, destruir o Império Romano? Não. Que poder? Ou será que não? Gente, o que aconteceu? A incerteza gera medo. Aquilo que você não entende gera medo. Aquilo que é maior do que você pode compreender gera medo. Você está no barco, quando vem um negócio andando sobre as águas, você vai gritar. Já viu aquelas pegadinhas do Silvio Santos? Que é feito na frente do cemitério, já viu? Ué, vem uma caveira ali, você está na frente do cemitério, o que você vai fazer? Você vai, duvido que você fica. Outro dia eu pegadinha, o cara atrás de cara de Uber. O cara atrás de cara de Uber, ele está de terno, assim, entra com a mala dele, ele esquece a mala, O cara entra lá, ele está deitando com o cachorro. Pô, o cara falou, eu trouxe esse cara aqui. Eu disse, não, ele morreu, só a mala que ele esqueceu. Não, eu trouxe ele. O cara não entende. Tem umas bocas, o cara está no elevador, parece uma menininha. Menininha desse tamanho do elevador, não parece nada. Assim, ele está... Sem mental, você tem medo. Certeza. Você já tinha um pegado de casa e falou, vem de hospital. Não é uma coisa assim. A gente tem medo. O Marcos 6,52 está escrito assim lá, o mesmo texto que fala da história de Jesus andado, fala assim, ó, eles não tinham entendido o milagre, dos pães, seus corações estavam endurecidos. Você entendeu, gente? Os discípulos não estavam entendendo por lufas do que estava acontecendo. Jesus fazendo aquelas coisas, cego andando. Os caras, o que é isso? Eles falam, você viu? Leproso. Eles não entendiam nada. Isso endurecia o coração, meus irmãos. Quando a gente tem medo, a gente tem duas coisas. Ou a gente busca Deus, ou a gente endurece o nosso coração. Amém? Toma cuidado. O antídoto do medo. Você viu esse quadro bonito? Esse quadro aqui, na verdade, foi pintado na mão. É um cara que fez a visão de Pedro. Jesus, olha o pé de Jesus aqui lá. Que legal, né? Essa imagem. É como se Pedro tivesse pedido assim, e Jesus pegando lá dentro da água. Muito legal, esse quadro foi pintado na mão. Não é inteligência artificial, viu? Isso aqui é o pintor que fez isso. Não é inteligência artificial. Perfeito, hein? Perfeito, hein? Você olha assim, é como se estivesse debaixo do mar e Jesus estivesse ali com o pé, como se fosse um gelo. Ele de pé, olha os pés de Jesus ali na água. É Pedro olhando, gente, é Pedro. Pedro está ali, ó, Jesus me salva. Amém, gente? Que visão, hein? Só Pedro teve essa visão aí. Eles estavam atônitos, sabe? Eles não tinham entendido nada. Naquela noite eles estavam processando o poder de Jesus. Amém, gente? Sabe quando você fica pensando? Acho que eles estavam no bar, gente, o que foi aquilo? Aí Judas fala, devia ter vendido. Judas era financeiro, né, pastor? Era aquele que traía Jesus. Ele falou, devia ter vendido aqueles pães, não sei aqueles pães. Ele estava preocupado. Mateus já contabilizou, né? Mateus era funcionário público. Olha, eu acho que foi umas toneladas de pão. Você já calculou já. Pedro, então, falou, cara, mas eu comi pra caramba, não comi aquele peixe da loja. Aquele negócio. E alguém duvidando, Tomé. O que Tomé fala? Gente, até agora eu não estou acreditando. O que Jesus fez? Estou acreditando. Sabe, é um fantasma, gente. A palavra que ele usa aqui não é medo, é fobia. O original grego está dizendo que eles gritaram de fobia. Fobia, minha mãe tinha fobia de tempestade. Minha mãe chama Lília. Ela tinha medo. Toda vez que tinha uma tempestade, tinha relâmpago. Minha mãe, se ia procurar minha mãe, Larissa estava debaixo da mesa. Porque ela tinha ela traumatizada. Ela no Campo Mourão tinha umas chuvas assim, acho que ela era criança, ela tinha muito medo. É fobia mesmo, sabe? Tem gente que tem fobia. Eles ficaram com medo daquele fantasma desse jeito, foi muito forte. Mateus usou esse termo porque ele ficou com medo. Ele estava lá. Ele viu. Ele ficou com medo. Às vezes o medo paralisa. Por isso que eu quero sugerir nessa manhã para você o antídoto para o medo. Amém, gente? Quero oferecer para você, ó. Quem quer aí o antídoto? Sabe, uma solução para curar o medo? Eu quero. Perdão por lembrar vocês que o medo ainda está entre nós, porque ainda está. Desculpa aí, mas está. Nós somos um povo medroso. Esse sentimento manifesta de diversas formas. Ansiedade cotidiana, fobia, também coisas intensas. O ser humano, mesmo depois de 2000 anos, ele luta contra o medo e vai continuar lutando. E as pessoas exploram o medo das pessoas. Outras pessoas exploram o medo. Eles querem impor o medo.
Quanto mais medo, mais ele te controla. Porque o medo paralisa. Entendeu? Então, o diabo usa os nossos medos. O que a Bíblia fala que o diabo é? E está ao nosso redor como um leão. Já viu gente que encontra aqui no Pantanal ou onça? Já viu gente que fica perto de leão? É medo. O cara trava. Ninguém gosta de ficar perto de leão. O diabo e a autoridade dele fica rondando você. Ele quer te apavorar, ele quer te deixar inseguro. Ele quer fazer você se apreender diante de situações desconhecidas. Afinal de contas, muitas vezes eu e você nos encontramos diante de situações que a gente não conhece. Você está morando aqui, isso é uma coisa nova para você morar aqui, é uma coisa nova, é um desafio. E a gente fica inseguro, com medo. Sabe? Também é um instinto de preservação também, né? Se você não tiver medo de nada também, né? Você vai ficar zoando aí. Vai ser um senso de medo. O medo também te preserva. Você pode ficar, porque se o cara dizer não tem medo de nada, mentira. É bom você tomar cuidado. Sabe? Esses homens estavam no barco com muito medo. E eles precisavam de um remédio para esse medo. Eu lembrei de uma história da mitologia grega, eu gosto muito do estudo da mitologia grega. E tem a Odisseia de Homero, é muito legal, tem várias histórias dela. E ela conta a história de Ulisses. É um rei. E ele tinha um filho chamado Telêmaco. E os gregos sempre contam uma história para falar um pouco das realidades do ser humano, são mitologias. E para contar sobre o medo, o Poseidon, né? Já que Jesus estava contando sobre as águas, né? Poseidon é o senhor das águas, na mitologia grega. E ele se disfarçou de pescador, tem tudo a ver com essa história aqui. E ele envenenou o filho do Ulisses. Deu um chazinho que ele bebia lá na praia, e o Telêmaco caiu, tipo dela no homicídio. Entendeu? E todo mundo, o que aconteceu com esse menino aqui? Está envenenado. Atena, que é a deusa da sabedoria, se transforma numa coruja, que ela se mudando. Ela vem ali e fala: Ulisses, quem envenenou seu filho foi o Poseidon. Aí Ulisses fala assim: mas eu tenho medo de Poseidon, porque eu enfrentei ele, zoei ele e fugi. O que eu faço agora? Eu morro de medo desse Poseidon. Ulisses falou: logo ele foi envenenar meu filho, já era, já virou uma esposa, eu acho que não vai ter mais nosso de volta. Aí a Atena, que protegeu isso, falou assim: não, eu vou te ajudar. Ela se transformou na coruja de novo, foi numa ilha dos Cíclopes, que eram gigantes com olho só. Olha que história louca, gente. Gigantes com olho só, eles estavam guardando uma rosa, e dentro da rosa tinha um antídoto. A Atena dá um rasante naquela coruja, pega a rosa, sem os Cíclopes verem, a pessoa tinha um olho. Eu acho que você está vendo tudo. Não, Mateus, os caras só têm olho. Diz, né? E a coruja passou ali, quando eles foram olhar, cadê a rosa? Pô, gente, quem estava cuidando? Eu estava olhando para lá, ninguém estava olhando para a rosa, só tem olho. Daí a rosa pegou. O que aconteceu? A Atena pegou a rosa, deu um antídoto. O que aconteceu? O menino foi curado. Existe um antídoto para o medo também. Existe um antídoto para o medo, é mais simples do que a gente pode imaginar. O que você faria se descobrisse o antídoto para o medo? Se você não seria um passarinho para saber, eles iam transformar em passarinho para saber que segredo é esse, para não ter mais medo. Que antídoto é esse? Nesse sentido, eu posso dizer para você: o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Nós temos um antídoto do medo se nós descansarmos no amor do nosso Deus. Sabe quem é Jesus? João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se o amor lança fora todo medo, e Jesus é a maior prova de amor de Deus, Jesus é o antídoto para todo o medo. Amém, gente? Você crê nisso? Pedro, quando ele estava com medo, mas quando ele viu que era Jesus, ele falou: Jesus. Ele falou: Quírios. Sabe dizer Quírios? Quer dizer, meu dono, Dominus. É o jeito que ele chamava os romanos. O jeito que ele chamava os romanos, que eles sabiam que eram poderosos, que eles tinham medo. Quando Pedro viu Jesus em cima da água, ele falou: Quírios, Dominus. Se o Senhor disser que eu vou andar para você. O Senhor deixa. Aí Jesus fala: eu te autorizo
A autoridade de Jesus lança fora o seu medo. Quando Jesus deu autoridade para Pedro, ele pulou do barco na água, saiu andando. Ele afundou, não importa. Você já andou 2 passos de água ou não? Então Pedro está mais corajoso que você e eu. Amém, gente? Ele falou: Senhor meu, o Senhor é o meu dono, eu sou seu escravo, o que o Senhor mandar eu faço. O Senhor deixa eu ir aí. Agora, eu queria que você imaginasse essa história de quem ficou no barco. Ficou os caras no barco, ficou os 11. Eles ficaram lá no barco. Eles ficaram olhando, eles viram Jesus ali, porque Pedro começou a afundar. Judas já falou: já era, perdeu, já era. Ixi, vamos escolher mais um que Pedro morreu. Ele já vai morreu, concorda? De repente, cara, eles vê Jesus ali, enfiando a mão na água, assim, puxando pelo jeito do céu. Eu ia ficar, essa cena aí de Hollywood, não é? A gente fica pensando em Pedro lá, com medo, não sei o que. Eu fico imaginando os caras assistindo esse filme. Jesus de pé na água, Pedro afundando. Jesus enfia a mão assim, levanta Pedro, segura ele e começa a voltar andando os dois. Os dois andando. Você já ouviu esse lado da história, Max? Os caras olhando, ele olhando, Pedro voltou andando com Jesus sobre as águas, meus irmãos. Está escrito no texto. Pedro voltou andando com Jesus até o barco. Pode ser que às vezes a gente tira o olho de Jesus e a gente começa a afundar, mas se você volta o foco, Jesus te pega e você continua por cima da água. Amém? Porque Jesus é o antídoto de Deus para todo o seu e o meu medo. Amém? Simplesmente creia. Vai dar ruim. Vai dar ruim, ele afogou, mas vai dar tudo certo. Uma porta se fecha ali, mas a outra se abre aqui. Se afunda, mas Jesus te levanta. Ou se você desanimar porque não deu certo alguma coisa, não faça isso em nome de Jesus. Mesmo se você estiver afundando, ele vai te pegar. Ele vai trazer os braços dele, porque os braços de Jesus são braços amorosos. Jesus, ele te ama. A Bíblia diz em João, 1 João fala assim: nós só amamos porque porque Deus nos amou primeiro. Nós não sabemos o que é amor, mas se a gente demonstrar amor uns pelos outros, nós falamos que Deus é amor. Então, cada vez que eu sou amoroso com você, cada vez que você é amoroso comigo, você está se protegendo com o antídoto de Deus para todo mundo. Porque nós estamos declarando: Deus, meu Deus é amor. Eu posso estar numa situação difícil, mas Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é bom, Ele é amoroso. Ele me levanta. Você está se sentindo afundando? Está difícil para você? Eu já me senti assim. Mas eu sinto a mão de Jesus, sabe? Pega assim, né? Eu fico um pouco. Eu ando mais um pouco. Às vezes parece que eu esqueço, já estou começando a surfar sozinho quando eu vejo, eu estou longe de Jesus de novo. O nosso é esse, a gente está logo Jesus quando levanta a gente já quer andar sozinho. Toma cuidado, meus irmãos, o antídoto está a seu alcance, ele te alcança. Já viu? A gente tem que correr atrás do antídoto. Jesus, ele corre e vem atrás de você, ele estende a mão. Ele já é o antídoto na hora que você precisa, meu irmão. Eu creio nisso. A Bíblia apresenta Jesus como a maior expressão de amor de Deus. A mensagem que a gente lê, e ela diz que esses homens, todos eles ficaram impactados. Quando Jesus entrou no barco, acabou a dúvida. O que eles falaram, gente? A gente leu aqui. Eles falaram: olha aqui, Jesus, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Naquele dia, acabou a dúvida daqueles homens. Talvez só Judas, mas sabe, ninguém mais duvidou de quem é Jesus, porque quando você tem uma experiência com Jesus, meu irmão, você crê, você tem força, você precisa acreditar quem Ele é. É Jesus. Quem é esse? Que as sombras se acalmam com a sua voz. Quem é esse? Tem uma música assim, né? Quem é esse? Salmo 34:8, prove e veja como o Senhor é bom. Aqueles homens provaram, olhando a experiência de Pedro. Se você está fraco, olha para quem está forte, sabe? Olha para quem tem fé. Se deu certo para aquela pessoa, Deus vai ouvir a sua oração, acredite.
É muito bom isso, quando você sente que as pessoas estão crescendo. Fique perto de pessoas que te colocam para frente, que acreditem em quem você é. Nós estamos protegidos. Jesus é o título. Assim como os discípulos que presenciaram o milagre no mar, também podemos experimentar o antídoto perfeito de Deus. Quando a gente crê nele, quando a gente prova do amor de Jesus, ele nos capacita a viver sem medo. Com amor lança fora todo o medo. Nós podemos confiar na proteção, no cuidado constante. O amor de Jesus por nós é o resgate mais extraordinário de todos os tempos. Jesus, o Filho de Deus, te amou tanto que morreu no seu lugar. Ele não está se resgatando você do afogamento. Ele resgatou você da morte eterna e te transportou para o reino da sua luz e do amor, do seu Filho de amor. Leva para a vida eterna. Não é só para a vida, meu irmão. Jesus não te protege só nesta vida, Ele te dá a vida eterna. Amém? Você e eu temos a vida eterna. Jesus te dá algo muito maior do que uma vitória. Ele já te faz mais que vencedor. Eu creio nisso, creia nisso. Vamos lembrar sempre de lançarmos as nossas mãos. Quando a coisa apertar, faz que nem Jesus me salva. E é redundante falar isso, sabe por quê? Sabe por que é redundante falar Jesus me salva? Porque Jesus significa salvação. Você pode falar Jesus, Jesus, tá bom. Jesus quer dizer salvação que vem de Deus. Às vezes eu estou no meu carro, eu estou com um problema sério. Alguém se vê, acha que eu sou louco, porque eu falo, Jesus! Chega desse negócio. Chega. Chega. Fala, Jesus me salva. Chega. Já deu. Sabe aquela certeza? Pedro não falou, joga a boia aí, ô Judas, joga a boia aqui para ele. Não, ele falou, Jesus me salva, só o Senhor pode me salvar. Eu creio nisso, fique de pé, meu irmão, meu irmão. Se você é como Deus, você tem medo. Mas eu aprendi a ser audacioso pela fé. Queria que você fechasse seus olhos. Talvez um dos atos mais corajosos que a gente precisa ter, e às vezes a gente já fez isso, a gente tem dúvida, né? É você declarar que Jesus realmente ele é o motivo do seu medo. E Jesus é o seu único Salvador. Eu não vou chamar você aqui na frente, são muito poucas pessoas, mas eu queria orar por você que entendeu que Jesus é o Filho de Deus e que Ele é o antídoto para tudo aquilo que você precisa, hoje e para a eternidade. Se você entendeu isso hoje nessa mensagem, tem que você levantasse a mão que eu vou orar para você. Você entendeu? Amém. Mais alguém? Que entendeu? Amém. Amém. Glória a Deus. O que Jesus deseja é isso, que você reconheça. Eu queria que você que levantou a mão, você orasse comigo desse jeito. Eu vou falar e você vai repetir por quê. Jesus fala que aquele que me confessar perante os homens, eu confessarei perante meu Pai que está no céu. Então você precisa falar. Falar essa verdade, é só isso. É entender que Jesus é o antídoto para medo, Jesus é o antídoto para a morte eterna, Jesus é o antídoto perfeito de Deus. Ele é o seu Salvador, Ele é Filho de Deus. Declare assim, Senhor, eu ouvi você que levantou a mão, Senhor, nesta manhã, eu reconheço que o Senhor é o antídoto perfeito de Deus. E com o Senhor, no meu coração, porque hoje eu te recebo, eu creio, eu estou dizendo, Jesus, o Senhor me salvou. Nessa certeza, eu lanço fora todo medo, toda ansiedade, crise de pânico. Eu renego tudo aquilo que tem tirado a minha paz, que tem dado medo aos meus filhos, que tem dado medo aos meus pais, que tem dado medo no meu trabalho. Eu repreendo toda a insegurança que eu sinto às vezes na minha cidade, no meu estado, no meu país. Por quê? Eu creio. Repita assim, por quê? Eu creio que o Senhor está comigo. Que
que o Senhor hoje lançou fora todo medo. Senhor, nós te agradecemos de coração, Pai. Quem somos nós para sermos como cantamos a sua casa? Quem somos nós para termos a tua presença? Não importa a tempestade que a gente está passando, o Senhor está sempre acima de nós, atento ao nosso clamor, estendendo nossas mãos. Mesmo quando a gente está sentindo que estamos afundando, nós podemos clamar o nome de Jesus, invocar o nome de Jesus. É nessa simplicidade que nós cremos que o Senhor vai agir sobre todos os nossos pedidos, Pai. Nós cremos, nós pedimos que essa semana vai ser uma semana de vitória em nome de Jesus, o sobrenatural do Senhor. Nós vamos andar ao seu lado sobre as águas. Mesmo que estávamos naufragando agora, cremos que vamos caminhar essa semana sobre as águas, com coragem, vinda do Senhor, porque estamos ao teu lado. Andar ao teu lado é leve, tão leve que a gente anda sobre o problema. Nós flutuamos sobre o problema, Senhor. É isso que nós queremos, Pai. Nós sabemos que o problema está lá, mas nós caminhamos por cima dele em vitória com Jesus. Faça isso nessa semana, em nome de Jesus. Nós simplesmente cremos. Aleluia. Que o amor de Deus esteja sobre a sua vida, não suas mãos, com quem recebe. Que o amor de Deus seja agora derramado, esse amor que lança fora do medo, que amor primeiro, o primeiro amor, o ágape, o que deu o seu filho, esse amor esteja entrando no seu coração, transbordando a sua vida, a sua semana. Que a graça de Jesus, o amor personificado de Deus, que lança fora do medo da sua vida, a graça esteja com você, e a paz, o Espírito Santo, enche o nosso coração. Toda essa semana, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus.